aula que foi vista, para valer a presença e ter o certificado de extensão universitária pelas faculdades EST. Beleza? Bem-vindo, Antônio. Buenas tardes. Boa tarde, Antônio. Tá. Ana Belém, bem-vinda. Buenas tardes. Hola, querida Angélica, un placer. Um gusto verte, companheira. Igualmente. Todavia não me vê. Vou abrir minha pantalla. Ah, agora sim. Bueno, bueno. Sene, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar mais uns minutinhos para os companheiros, companheiras irem chegando e logo começamos. Hola, Edgar. Olá, Edgar. Tudo bem? Jorge, bem-vindo. Saludos, Jorge. Saludos a todos, una buena tarde Buenas y que tardes, sea de companheiro. mucho provecho y aprendizaje para todos. Gracias por compartir estas experiencias y conocimientos. Graças, Jorge. Amém, amém. Eliseu, companheiro, bem-vindo. Vamos dar mais 3 minutinhos. E aí começamos nossa tarde, noite ou manhã, a depender de onde vocês estão. Elizabeth, bem-vinda. Ana, muito frio. Hace muito frio aí, Ana? Eu vi que estava frio. Sí, hace mucho frío. Enhorabuena, por fin. Sim, aí que calentaram com um tezito. Café, Café, ah, café de sim. Puerto Rico. Es bueno que também acorda, despierta para a tarde. Eli, seja bem-vinda, companheira. Gracias.
Queridos, queridas, Home Bank vai fazer um teste. Se vocês estiverem escutando ou não escutando, deem um sinal para a gente ajustar direitinho o microfone, por favor. Oi, boa tarde, tudo bom? Que ótimo ver todo mundo. Consegue me ouvir? Parece que conseguiram ouvir a Home? Sí. alguém. Sim. Bom, que bom. Estávamos esperando aí alguma reação de vocês. Então, tá tranquilo, conseguem ouvir bem ela. Maravilha, obrigada. Oi, vamos fazer a festa. A mãe mandou falar mais, eu estou inventando o que falar. Conseguem ouvir? Vão dando joinha. Maravilha, minha gente. Bem-vinda, Marieta. Como está, companheira? Venha cá, venha cá. Gracias, Angélica. Tati, hola. Marie, es que Cuba llega tarde. Marie, Maite. Es que sonido en Cuba llega de 4 horas después. Bueno, se ríe ahora sí. Besito. Se ríe. Bueno que estás aquí. Gisele, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Não, desculpa, eu levantei por engano. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, companheira. Sônia. Ó, estão mandando saudações aqui. Sônia, Lidolfo, Leonides, mandando um abraço. Seja bem-vinda. Então, buenas tardes, boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco mais esse segundo dia. E hoje, seguindo um pouco o que passamos ontem com Silvia e Regina, na análise de conjuntura, que nos provocou muito. Vou pedir também aqui uma orientação para deixar todos os microfones fechados, por favor. Então, seguindo de ayer con toda la provocación que Silvia ha hecho desde ayer, con la análisis de coyuntura, nos provocando un poco sobre o que estamos passando em nossa sociedade, em nossa América, com todas essas policrises, como as compas colocaram também na análise de conjuntura acá em el grupo. Hoje vamos seguindo um pouco mais adelante de nosso tema de ecumenismo transformador e a luta por la tierra. Então, hoje e amanhã tendremos esse tema de profundização sobre que tipo de ecumenismo estamos falando quando pensamos este ecumenismo transformador, quais são as histórias do movimento ecumênico global e latino-americano. Então, para isso, temos uma invitada muito especial, não somente para nós outros acá de Brasil, mas em muitas partes do mundo, que é a pastora Home Bank, uma teóloga maravilhosa que ha trabalhado por muitos anos na construção do ecumenismo, estuvo à frente do Conselho Nacional de Igrejas Cristianas acá em Brasil por muitos anos. Agora também é doutoranda de Ciências Políticas, analisando todo esse fenômeno que falamos ayer do fundamentalismo religioso e como esta gramática religiosa está em la política pública, em el Congresso, em parlamento e todo. E também hace parte de Fórum Brasil Act Alliance. Então, é um gosto ter Home hoje e amanhã para aprender mais um pouco sobre esse ecumenismo e como nós e nosotras, desde as igrejas e movimentos sociais, podemos aportar
em nossas comunidades, igrejas, para essa construção comunitária, popular e liberadora. Então, muitas graças, Romy, e agora contigo. Então, gente, boa tarde a todas as pessoas. Hoje de manhã a gente fez um ensaio do portunhol, que funcionou, né? Então, eu vou tentar fazer outra vez uma charla em portunhol. Daqui a pouco a gente faz um decreto e transformamos o portunhol na segunda língua nacional da América Latina. E é um prazer muito grande participar do curso de ecumenismo do CESEEP, esse que é um espaço latino-americano, caribenho, e que tem uma fidelidade à educação popular, à teologia da libertação, um espaço arejado para reflexão crítica e que precisa ser garantido, protegido, apoiado por cada um e cada uma de nós. Eu vou tentar ficar falando aqui sentada, eu não sei se eu vou dar conta. Por causa do microfone, eu espero que dê tudo certo. Já esqueci que eu ia falar em portunhol e estou falando em português. Mas bora lá, vai funcionar. Tudo funciona com calma e paciência. Então, estou vendo em la pantalla algumas pessoas conhecidas. Então, um abraço, um beijo para todo mundo. E talvez compartilhando um pouco o que hicimos hoje por la mañana, para que ustedes que estão na pantalla, em outros sítios, possam entender um pouco como está sendo nosso processo. Começamos hoje por la mañana escrevendo cartas. Escrevimos cartas e no contenido das cartas compartimos em que momento de nossas vidas nos demos conta, percebimos que o mundo era diverso, era plural, que nosso mundo, aquele mundo do hogar, não era o único, a única forma de vida, e como descobrir a diversidade impactou, afetou nossas vidas e nossa forma de compreender e mirar hacia o mundo. Depois dessas cartas, hicimos uma conversação sobre a experiência e também compreendemos, compartimos que falar sobre ecumenismo, para compreender o ecumenismo, precisamos compreender que o ecumenismo é também um conceito em permanente transformação, que ele pode cambiar conforme os contextos sociais, históricos e econômicos, e que, bueno, quizá nem todo o que se planteia como ecumenismo é ecumenismo, e da importância de garantizarmos o uso do conceito de ecumenismo numa perspectiva de diálogo, da pluralidade, da diversidade, dos direitos humanos e das democracias. Então, falamos que não há um ecumenismo del ódio, aquilo que muitas vezes alguns intentam conceptuar, classificar como o ecumenismo del ódio, em la verdade é seu fundamentalismo, porque a perspectiva ecumênica do diálogo, da pluralidade, não possibilita, não há espaço para o ódio em la perspectiva ecumênica, só espaço para o diálogo. E o amor, claro, não? O contrário do ódio é o amor.
E hoje por la tarde, então, a proposta é mirarmos hacia, se poderia dizer, uma tapeçaria, em espanhol, tapeçaria? Tapeçaria, um grande tapete. Tapeceria. Hablar de la tapeceria de la unidad. O que significa essa tapeceria de la unidad? Isso significa mirarmos para a história do movimento ecumênico, como se ha formado o movimento ecumênico que nós outros chamamos o ecumenismo moderno, que é o ecumenismo do qual nós outros participamos e vivimos a experiência. Então, eu preparei umas apresentações que eu vou pedir para compartilhar. E eu creio que não vou conseguir ficar sentada. Vou tentar mais um pouquinho. É que eu me sinto presa. Pronto. Assim, né? Tem que segurar o microfone. Assim. Eu também sei que o microfone não pode ser perto. Pronto, agora sim. Então, a fonte ficou um pouco pequena, mas eu acho que dá para ler, e também a Angélica, o pessoal aqui do CESEP tem a apresentação, depois dá para compartilhar para o grupo. Esse momento que eu preparei, eu tirei de textos do Zwinglio Mota Dias, o nosso companheiro ecumênico, que já partiu, foi professor em Juiz de Fora, participou aqui do CESEP também, e que participou, foi importante para o núcleo de pesquisa da religião, lá de Juiz de Fora. Mas o Zwinglio Mota Dias, no Brasil, eu vejo que foi a pessoa que mais se esforçou para sistematizar a história do movimento ecumênico latino-americano. Então, o Zwinglio é uma pessoa muito importante a gente ler quando quer saber mais sobre o movimento ecumênico latino-americano, porque o Zwinglio vai explicando os sentidos das siglas. No movimento ecumênico latino-americano tem muitas siglas. É CZEP, é CEBI, é Koinonia, é FESE, assim, é uma sopa de letrinhas. E o Zwinglio, então, nos textos dele, ele vai contando a formação de cada uma das organizações, o que estava por trás, quais eram os objetivos, a missão e tudo mais. Então, assim, tudo que eu vou apresentar aqui, eu tomei emprestado dos textos do Zwinglio. Os textos de Zwinglio se pode bajar na internet, sus artigos, sus publicaciones estão todas disponíveis. Então, quem depois quer profundizar, é só procurar, dar um Google, Zwinglio Mota Dias. Zwinglio foi um pastor da Igreja Presbiteriana Unida, da IPU. Então, adelante. Então, empiezo hablando del escándalo de la división. La propuesta ecuménica parte del grande pecado de la división entre las iglesias. Entonces, hay un diálogo, uma reflexão hecha por Barth em diálogo com Lutero, e de todo o que significou o processo da reforma e da divisão da igreja. Importante, todos vocês provavelmente
tiene em mente, não? Que a reforma de Lutero não foi a primeira, nem foi a única. Muitas antes ocorreram antes e muitas outras ocorreram depois, e outras reformas ocorreram durante a reforma de Lutero. Então, não é a única. Agora temos quizá um câmbio, um cisma, outra vez na Igreja Católica Romana, não? Então, somos testemunhas de uma possibilidade de cisma e estamos acompanhando a história, não? O diálogo com o Papa Leão XIV e esse grupo que não está muita conformidade com a doutrina católica e quizás ocorra um cisma, não se sabe, então vamos a ser testemunhas de um cisma, quizá, né? Não sei como vão resolver o conflito, de um outro cisma em la Igreja Católica. Então, os cismas, essas separações são muito comuns ocorrer em el cristianismo. Pero Barth, em diálogo com Martim Lutero histórico, dijo: "La confusión será total. Quantas dissipações? Uma pluralidade de igrejas significa uma pluralidade de senhores, um profundo enigma, um profundo escândalo. Uma pluralidade de igrejas significa uma pluralidade de senhores." Me gostou dessa formulação. Uma pluralidade de igrejas é igual a uma pluralidade de senhores. Ou seja, muitas igrejas, muitas doutrinas, muitas autoridades. Há que lembrar que, no passado, as igrejas em Europa tinham uma pertenência territorial. Então, cada território um principado, cada principado uma igreja. Então, a divisão da igreja, además de ser religiosa, era também política. E cada cisma, cada separação que ocorria, significava também muitas rupturas e guerras confessionais. Então, para cada separação da igreja que ocorria, aumentavam também os conflitos territoriais. Isso aí no século XV, XVI, XVII, adelante. Porque havia uma simbiose, não vamos a dizer assim, entre igreja e Estado. E os príncipes, os senhores de los territórios, generalmente tendiam a seguir a direção das igrejas, e a luta por território era também uma luta religiosa. Adelante. Então, era nesse sentido de conflito, de divisões, que o término ecumenismo empieza a ser utilizado. A ideia, a pergunta era de que maneira os seguidores de Cristo, os seguidores de Jesus, não conseguem se entender, não conseguem se compreender e se matam mutuamente, em nome de Jesus. E aí se empieza a retomar essa ideia, esse conceito grego de la oikumene. Oikos, todos nós já sabemos desse significado, que é bem básico. Oikos é o lugar habitável, a casa. E, com isso, a ideia de oikos foi se desenvolvendo como algo para indicar a compreensão da unidade humana. Então, o oikumene é um conceito que foi se desenvolvendo na história europeia, vou marcar aqui, europeia, depois vamos a problematizar isso, pero a hora é europeia,
para hablar de la unidad humana. Então, em princípio, aí no século 6 a.C., a ideia de la oicumene já estava presente. E aí temos o grande Alejandro Magno, que foi o grande conquistador, não? Angélica estava no Egito, eu vi as fotos maravilhosas. Então, Carlos Magno saiu aí do interior da Grécia, né, que em sua época não era interior, e foi a Egito, Palestina, Irã, Índia, uma loucura, né? Todo o que ela viajado sem avião, só de cavalo e barco, sei lá. Então, Carlos Magno é o grande conquistador do século 6 a.C., com ela, o término oikumene já era utilizado para delimitar o mundo conhecido por los griegos. E oikumene era todo aquele mundo conhecido por los gregos e era utilizado como uma expressão em oposição de los territórios bárbaros. Os bárbaros eram todos aqueles pueblos que não eram gregos, porque não falavam a língua grega. Então, todos os que não eram gregos eram os bárbaros. E o oikumene, então, nessa época, era utilizado para delimitar o mundo conhecido por los gregos. Então, tinha uma conotação geográfica. Mais tarde, o término oikumene também teve um sentido cultural. Então, oikumene era associado a todo o ideal cosmopolita generado por la helenização, contraponiendo, vou olhar aqui, contraponiendo sistematicamente o homem, e é o homem mesmo, não? Civilizado ao estrangeiro periférico. Então, oikumene, depois, teve esse sentido cultural que era utilizado para se referir a aqueles que eram civilizados. E os civilizados eram aqueles que tinham uma identificação, um modo de vida helenizado, ou seja, da cultura grega. Mais tarde, se suma, importante dizer, que não é que primeiro o tema tinha uma conotação, o término tinha uma conotação mais geográfica, depois cultural, depois política. Tudo isso sempre foi perpassando, estava sempre junto. A compreensão se foi ampliando. Então, mais tarde, oikumene também tinha um sentido político, que era a unificação do ecossistema do mar Mediterrâneo, consolidado sob o Império Romano. Então, com a dominação romana, oikumene passou a significar todo o mundo habitado que estava sob o domínio do Império Romano. Então, se saiu do Império Grego e passou ao Império Romano. E, por fim, no século XVII, o término oikumene passa a ser utilizado para a ideia de uma igreja universal, para buscar superar as terríveis guerras religiosas. Há um filósofo, Leibniz, que em uma carta que escreveu a um amigo de ele,
hablando sobre os conflitos religiosos da Europa, que utilizou o término oikumene para se referir ao ideal de um mundo de paz, onde a Igreja se reconhecia universalmente e identificava caminhos para estabelecer diálogos e superar conflito. Então, esse último sentido, todas as conotações são importantes, a geográfica, a cultural e a política. Pero agora vamos nos centrar mais nesse sentido religioso de la oikumene, que tem que ver com a ideia de la paz entre as igrejas para haver la paz entre os pueblos, que é o sentido religioso. Adelante. Estão conseguindo me ouvir? Está dando para entender? Está muito devagar, que daí dá muito sono? Tá ok? Tá. Bueno. Então, nesse sentido religioso, é importante dizer que, desde o princípio, o ecumenismo moderno tem uma relação direta com a ideia de missão. A relação entre ecumenismo e missão é uma relação direta. Então, surge o ecumenismo moderno, nasce do constrangimento que foi provocado por los conflitos religiosos pós-reforma e de las múltiplas divisões confessionais que haviam. Pero, quando aí no século XVIII, XIX, metade do século XIX, começaram a vir hacia América Latina e Caribe muitas agências missionárias, África também, da Europa hacia África, da Europa hacia América Latina, da Europa hacia a Índia. As agências missionárias europeias e norte-americanas começaram a reflexionar que muitas vezes, quando enviavam seus missioneiros a los pueblos, a los países, eles acabavam disputando as mesmas pessoas. Por exemplo, se iam na missão bautista hacia um território do Brasil, depois vinha uma missão metodista para o mesmo território. O que acontecia? As agências missionárias acabavam disputando as mesmas pessoas, que era o habitante do lugar. Então, eles pensaram, mira, para ser missão, temos que trabalhar juntos. Então, o ecumenismo passou a ser utilizado como a associação entre diferentes igrejas, entre diferentes agências missionárias protestantes. Eu vou sinalizar isso, protestantes, para poder levar a missão entre diferentes partes do mundo. Então, fizeram uma parceria para a missão. Em 1806, um missionário bautista chamado William Carey propôs em uma conferência global em África a ideia de uma grande ação missionária ecumênica, pelas igrejas missionárias todas juntas. Ele sonhou como podemos fazer uma grande missão em Índia, que era seu país, que ele mirava, pero com todos os outros missionários juntos, sem uma identidade religiosa, confessional específica.
E a proposta de Carrey foi, então, rechazada e falaram que o que ele dizia era como que um delírio, algo louco. Pero, mais tarde, aún se discutindo ela ser missionário, em 1910, ocorre a conferência missionária em Edimburgo. E essa conferência missionária é muito importante para o surgimento do ecumenismo moderno, de onde depois sale o Conselho Mundial de Igrejas. Pero a conferência de Edimburgo não foi a primeira. Houveram outras conferências antes. Houve conferência em Estados Unidos, em outros países, Inglaterra. Pero a conferência de Edimburgo foi muito importante porque ela é considerada o berço, a cuna do movimento ecumênico contemporâneo. E nessa conferência compreendeu-se que a concorrência denominacional destruía o testemunho cristiano. Agora, Edimburgo foi um marco muito importante também, porque por causa da pressão política da Igreja Anglicana do Reino Unido, e eu creio que, não me acuerdo da outra igreja, pero creio que foi metodista. Os anglicanos e os metodistas se reuniram e falaram: mira, vamos falar, vamos fazer a conferência missionária, pero vamos falar em fazer missão solo em países em que não está presente o cristianismo. Então, a América Latina, por exemplo, se quedou de fora da conferência de Edimburgo, porque se compreendia que acá em América Latina já era um território cristiano, porque tinha a presença da Igreja Católica. Então, eles compreendiam que a América Latina, desde o critério dos anglicanos e metodistas, não era necessária ser missão, porque a América Latina já era cristiana. Então, a América Latina se quedou de fora da Conferência de Edimburgo, porque não era compreendida como área missionária. Então, aí se voltaram especificamente para os países não cristianos, como China, Japão. Houve na persona de China participando da Conferência de Edimburgo e assim por adelante. Índia, não eram esses territórios. Pode passar? Aí, uma outra fecha muito relevante é o ano de 1948, que é quando se cria o Conselho Mundial de Igrejas. Só que, hasta a criação do Conselho Mundial de Igrejas, se isso todo um caminho que empeça lá com a Conferência de Edimburgo, depois, em 1925, passa por Estocolmo. Em Estocolmo, o tema da conferência foi Vida e Ação, e aí se discutiram respostas à devastação provocada por a Primeira Guerra Mundial. E o lema que unificou as igrejas protestantes nessa conferência foi a doutrina divide pelo el serviço une. A guerra divide pelo serviço une.
Então, a questão era como as igrejas poderiam fazer uma ação diaconal conjunta para responder à devastação, à destruição provocada por a Primeira Guerra Mundial. E a ideia do serviço, guardem em la memória, porque essa ideia, a perspectiva de serviço, vai ser fundamental para a América Latina depois. Em 1927, ocorre a Conferência de Lausanne. E aí, o tema foi como superar as barreiras doutrinárias históricas que nos dividem. Então, foi uma conferência que discutiu mais a perspectiva de fé e ordem. Como é que vamos abordar nossas diferenças doutrinárias para caminhar juntos? Essas duas dimensões, serviço ou diaconia, ou em linguagem católico pastoral, e a perspectiva de fé e ordem, são os dois pilares do Conselho Mundial de Igrejas. Pero, seguem-se as conferências, e em 1928 ocorre a conferência em Jerusalém. E ali foi feita uma análise crítica das relações de dependência entre as igrejas e as igrejas coloniais e as jovens comunidades locais. Então, aí se percebe que havia um tensionamento entre as igrejas que vinham de fora e as igrejas que já estavam no território, independentemente do serviço missionário estrangeiro. Então, se isso é um debate sobre esse tensionamento. Porque, mirem, as igrejas que vêm de fora não levavam só a palavra bíblica, a palavra de Deus, pero levavam também sua cultura, seu costume, seu modo de ser. Então, acabavam descaracterizando a cultura local. E as comunidades locais tinham sua forma de ser, de actuar e assim por adiante. E, finalmente, então, em 48, se cria formalmente o Conselho Mundial de Igrejas em Amsterdã, que uniu mais ou menos 147 igrejas. A ideia de ter um Conselho Mundial é antes de 48, pero teve que ser interrompido em função da Segunda Guerra. E em 48, então, se formaliza a criação do Conselho, e no mesmo período em que se cria e se formaliza a Organização das Nações Unidas. Isso é muito importante, por isso que a sede do Conselho Mundial de Igrejas é cerca da ONU, é só atravessar a calle. A ONU está no início e o Conselho Mundial de Igrejas está no outro lado da calle. Então, foram criados juntos. E claro que, quando o Conselho Mundial de Igrejas foi criado, havia toda uma outra experiência dolorosa da Segunda Guerra Mundial, em que as igrejas tomaram parte ativa, tanto para justificar o fascismo e o nazismo, pero também para lutar contra o fascismo e o nazismo, recordando a experiência de Bonhoeffer, por exemplo, e das igrejas negras dos Estados Unidos e da Igreja Anglicana de Inglaterra, que foram muito importantes para a denúncia das atrocidades do nazismo e do fascismo. Adelante. E aí empieza toda uma discussão que, todavia, é atual no movimento ecumênico. Eu sempre utilizo a expressão que preguiça,
o que pereza, não? Em espanhol, que pereza dá quando se discute o óbvio. E a discussão que vem agora, e que está muito presente na Declaração de Toronto de 1950, a declaração teve como objetivo, como meta, não? Contener os receios de perda de identidade denominacional interna, porque se tinha medo que o Conselho Mundial de Igreja pudesse se tornar uma mega igreja e diluir a identidade doutrinária, confessional, denominacional das igrejas que eram parte do Conselho Mundial de Igrejas. Então, na Declaração de Toronto, há uma base muito importante. Primeiro, que o Conselho Mundial de Igrejas não é uma super igreja, não é uma mega igreja. Que o Conselho Mundial de Igrejas não tem uma estrutura eclesiástica dotada de autoridade legislativa. Então, o que se discute sobre doutrina, os consensos construídos no Conselho Mundial de Igrejas, não podem ser compreendidos como leis eclesiásticas. São orientações e que as igrejas podem implementar ou não, porque aí depende do processo local. O Conselho Mundial de Igrejas não tem como objetivo negociar fusões institucionais ou unificações burocráticas forçadas entre as partes. Então, não é tarefa do Conselho Mundial de Igrejas facilitar fusões entre igrejas. Ele não faz isso. E também não impõe doutrinas particulares ou uma eclesiologia homogênea obrigatória. Então, a diversidade eclesiástica, litúrgica, sigue. O Conselho Mundial de Igrejas não padroniza, não uniformiza a forma de ser igrejas. Pero lo que é, então, o Conselho Mundial de Igrejas? É uma comunidade fraterna de igrejas que confessam a Cristo como Salvador comum. Então, nossa unidade é a fé em Jesus Cristo. É um fórum democrático para consulta cooperativa, livre e serviço diaconal em crises. Por isso que no Conselho Mundial de Igrejas se utilizam múltiplas lógicas do consenso. Em uma assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, são muito aburridas, não se decide as coisas por maioria ou minoria, pero a coisa é decidido em la construção del consenso. Enquanto não há consenso em torno de um tema, o Conselho Mundial de Igrejas não decide nada. Eu tive, por exemplo, agora vou compartilhar uma experiência personal, participei como oyente de uma assembleia do Conselho em Coreia do Sul. E aí, a sessão que eu assisti foi sobre o tema de las pessoas do mesmo sexo serem reconhecidas em toda a sua dignidade, que para mim é óbvio, terem todos os direitos eclesiais não reconhecidos, a bênção matrimonial, a ordenação e todo isso. Então, se pôs esse tema para ser discutido. Então, houve toda uma comissão
que hizo um estudo que durou muitos anos. Acá de Brasil, quem participou dessa comissão foi André Muskov, que muitos de nós conhecemos bem. E foram muitas discussões, muitos seminários, hasta que chegou no Conselho Mundial de Igrejas, em la Assembleia. E isso foi muito discutido, foi uma sessão plenária muito larga, e hasta cada ponto foi trabalhado. Em alguns momentos se votava, se hacía uma votação, se as pessoas estavam a favor ou contra que o Conselho contribuísse para as igrejas reflexionarem sobre a inclusão de pessoas do mesmo sexo em suas comunidades e blá, blá, blá. E foi muito interessante quando se hizo a votação, porque foi como que uma fotografia geopolítica. Porque os países que votaram em contra a decisão eram África, Oriente, parte de las igrejas do Oriente, e os países que votaram a favor eram países latino-americanos e europeus e América do Norte. Então, como houve uma divisão muito grande em la plenária, o tema não foi considerado finalizado. Não houve consenso. Então, o trabalho da comissão prossigue hasta hoje. Em algum momento, quizá, finaliza, não sei. E o Conselho Mundial de Igrejas também é um catalisador para instigar o avanço do diálogo e a reflexão teológica global. Então, o Conselho Mundial de Igrejas oferece subsídios, orientações, sempre focadas no diálogo e em la reflexão teológica. Adelante. Então, como é a arquitetura do Conselho Mundial de Igreja, que é importante para nós, porque isso orienta também a praxis ecumênica nossa. Primeiro, teologia e fé. Então, vêm com a preservação e estudo do patrimônio teológico comum, diálogo litúrgico sincero e capacitação constante das pessoas laicas. Missão e testemunho permanece, o anúncio evangélico, indissociavelmente acoplado ao respeito cultural mútuo, saúde global e justiça interdenominacional. O outro, justiça e criação, postura ecumênica firma em la luta contra o racismo, la promoção ativa da equidade social e la salvaguarda ecológica planetária. Então, o conceito integridade da criação é um conceito ecumênico que tem que ver com justiça socioclimática, ecológica, planetária, e que está nesse eixo de justiça e criação. E diaconia e serviço, que é a ajuda prática, emergencial, diante das catástrofes, amparos sistemáticos a refugiados e partilha horizontal de recursos. E o compartilho ecumênico de recursos desse eixo 4 que vai ser a grande diferença para o ecumenismo latino-americano. Hoje, o eixo 4, diaconia e serviço, principalmente a ajuda emergencial, é mais uma ação de acta e aliança que do próprio Conselho Mundial de Igrejas, porque houve uma divisão. As agências ecumênicas, no passado, assim, parte do Conselho Mundial de Igrejas. Pero, no início do século XX, do século XXI, começou um processo de separação entre as igrejas e as agências ecumênicas. Agências ecumênicas, Pan para o Mundo, Diaconia, Christian Aid,
e todas essas que conhecemos, formaram, então, ACT Alliance, que é essa grande agência global de emergência que reúne as agências ecumênicas mundiais, globais. Pero essa é a estrutura, vamos dizer assim, do Conselho Mundial de Igrejas. Adelante. Pero antes de entrarmos no Concílio Vaticano II, que é muito importante, é fundamental dizer que todo esse processo de discussão entre a ação conjunta das igrejas para a missão, para o testemunho conjunto, nunca foi algo muito pacificado, nunca foi consenso. Sempre tuve uma parte das igrejas evangélicas protestantes contrárias à proposta de um testemunho ecumênico conjunto das igrejas. E uma parte dessas igrejas se organizou em torno de lo que hoje é conhecido como o movimento de Lausanne. Esse movimento se inspira na Conferência de Lausanne, pero cambia um pouco seu sentido. O movimento de Lausanne foi convocado na década de 70, em 74, por um pastor americano chamado Billy Graham. Esse cara foi um evangelista, foi o primeiro grande evangelista, teleevangelista norte-americano. Ele serviu a muitos governos dos Estados Unidos, incluso de Bush e dessas coisas todas, governos reacionários. Todos os governos norte-americanos são reacionários, não? Hasta Obama, pero mais reacionários que Obama. Não? Todos esses republicanos, ele ha servido a todos esses presidentes. E Billy Graham, então, cria o movimento de Lausanne, que é um movimento crítico à proposta do Conselho Mundial de Igrejas. Então, o movimento de Lausanne é como que um movimento interdenominacional reaccionário. E a coisa que eles diziam, por exemplo, o movimento ecumênico do Conselho Mundial não trabalha a perspectiva da conversão de pueblos. O movimento de Lausanne, de Billy Graham, diz que se há que fazer missão como conversão. Então, há que estar em todos os países, em todos os territórios, e a missão é levar a verdade de Jesus Cristo a los pueblos. E a América Latina foi um território muito impactado por essa visão de Billy Graham. Por isso, muitos de los que são assim mais jóvenes há mais tempo como eu, vamos nos recordar das grandes cruzadas missioneiras que ocorreram em América Latina, que eram como que grandes tiendas que se armavam nas cidades e se haciam 3, 4, 5 noites de oração, louvor, muita música e assim por adiante, que eram as cruzadas de conversão. E foi quando começaram também os muitos programas de rádio, antes da Universal del Reino de Deus. A Universal é só uma continuidade de uma experiência anterior, mas começavam muitos programas de rádio, hechos por grandes televangelistas, rádios comunicadores, de pessoas que se valiam desses meios
comunicacionales para hacer la evangelización. Esse movimento de Billy Graham que começou a associar o ecumenismo com comunismo. Então, os ecumênicos eram os comunistas que apoiavam os países como a União Soviética, Alemanha Ocidental, Oriental, Cuba, Nicarágua e por aí adelante. Então, é importante dizer que isso vem junto com a Constituição do Conselho Mundial de Igrejas. Como tenho 10 minutos, todavia, então vamos finalizar essa parte com a parte do Vaticano II, e eu vou então pedir para que regresse assim, volta uma lâmina, porque o Concílio Vaticano II vai ser muito importante, porque até o Concílio Vaticano II, o movimento ecumênico era uma iniciativa de las igrejas protestantes. A Igreja Católica não participava. E aí tem que ver com a compreensão eclesiológica, porque a Igreja Católica se compreendia como a única verdadeira igreja. Todas as demais igrejas eram seitas, porque não tinham a verdade. Então, elas não participavam, a Igreja Católica não fazia parte do movimento ecumênico. Embora os ecumênicos tenham um acordo de não praticar ação missionária onde havia a presença da Igreja Católica. Pero, com o Concílio Vaticano II, a compreensão da Igreja Católica cambia. Então, desde o Concílio Vaticano II, em 1962, a Igreja Católica se abre para o movimento ecumênico. Então, o adjornamento católico é isso. É essa igreja que se abre para a sociedade, para o diálogo entre igrejas, para o diálogo entre religiões. Então, com o Concílio Vaticano II, a Igreja de Roma revoluciona o panorama de unidade na segunda metade do século XX. Isso tem um impacto muito importante para o movimento ecumênico. E aí, uma convocação que foi feita por o Papa Juan XXIII é o decreto Unitatis Reintegratio, e em 65 se funda o grupo Sodepax, que une a atuação diaconal entre católicos e protestantes. Então, essa é a parte do movimento ecumênico que todos nós já conhecemos, e por el qual todos nós acá, de uma maneira ou de outra, somos impactados. Em toda essa história, muitos documentos doutrinários importantes foram elaborados, como, por exemplo, o documento que se chama BEM, Bautismo, Eucaristia e Missão, que é um documento doutrinário que orienta a compreensão do bautismo, da Eucaristia, das igrejas que integram o movimento do Conselho Mundial de Igrejas. Então, acá em Brasil, eu sei que a Igreja Anglicana utiliza o BEM, nós, os luteranos, utilizamos o BEM, a Igreja Metodista, eu creio que sigue utilizando, pero creio que sigue, porque é parte do Conselho Mundial de Igrejas, e assim por adelante.
Então, creio que se foram os 10 minutos, e paramos por acá, e depois podemos, ou agora é um intervalo, ou é perguntas, para ser perguntas e comentários. Bom, muito obrigada, Romy. Agora vai ser o nosso momento de fazer perguntas. Então, se alguém do grupo virtual quer fazer perguntas, ou pode escrever no chat, ou também levantar a mão, que abriremos o micrófono. Ok. Então, Antônio, puedes falar. Sí, Romy. Hola, Romy. Olá, Antônio, que tal? Cuando dijiste que votó América y Europa a favor por el el ministerio para la diversidad, y África no, te olvidaste de Asia, eso una cosa, como votó Asia. Sim, como votou Ásia, votou contra. Contra, me imaginé. Está. Bueno, y como comentario, yo vengo de tradición católica romana y estuve muchos años en el movimiento ecuménico. Y en Uruguay, el catolicismo, el movimiento ecuménico, lo voy a decir de una forma sencilla. Bueno, Antonio es una buena persona, dejémoslo con esa locura, ¿no? Algo que no, si bien nunca fue entendido como de la forma que lo hizo el movimiento protestante acá en el país, ¿no? Y otra cosa es sobre corto. En los encuentros que nosotros teníamos, si bien todo el mundo hablaba de Paulo Freire, de teología de la liberación, algunos de los que participaban también tenían algún vínculo, porque después si te tocaba compartir un dormitorio o alguna charla o una conversación, también tenían ciertos vínculos con estos movimientos de Billy Graham. Es decir, no todos los que estaban o participaban estaban comprometidos realmente con el ecumenismo. Algunos estaban con un pie en cada lado. Gracias. Romy, você prefere que a gente faça uma rodada e tudo bem. Então, só recordando o pessoal do grupo online que a gente enviou a lista de presença, por favor, assinem a lista de presença. Então, recordando o grupo online, por favor, firmem na lista de assistência. Por favor, firmem na lista de assistência. Então, Batista de Angola pergunta sobre o aggiornamento católico de acordo com o Concílio Vaticano II de 62 e 65. Gostaria que falasse mais e gostaria de saber se está afiliado no CIMI ou não. Luz Marina, por favor. Oi, boa tarde. Romy, você falou da leitura do Barth a respeito da divisão, né? Chamando a reforma protestante de divisão e dizendo que tantas igrejas apareceriam, seriam os senhores de cada igreja, ou seja, alguma coisa mais ou menos assim, né? Eu, quando morei em Genebra, e fui muito próxima do Conselho Mundial de Igrejas e também da Federação Luterana Mundial. O secretário-geral da Federação Luterana Mundial, na época, Ismael Noko, um sul-africano, ele dizia que essa interpretação de que a reforma protestante, ou seja, que Lutero, né, e que as igrejas, então, romperam com a Igreja Católica e, portanto, se desviaram, vamos dizer assim, da Igreja-mãe, não é? Romperam com a Igreja-mãe,
ele dizia, não foi Lutero nem as igrejas reformadas que saíram, foi a Igreja Católica que se desviou do caminho do Evangelho. Né? As outras igrejas, elas continuaram no caminho que era para ser o caminho da igreja. Né? Então, assim, eu acho muito interessante essa perspectiva, porque a gente faz sempre, historicamente, a leitura outra. Né? E o Ismael, ele propõe e planteava que a ruptura veio da Igreja Católica. Mas o que eu queria mesmo te perguntar, Romy, é o seguinte, nós temos ouvido, nos últimos anos, nas últimas décadas, inclusive, que há um grande esvaziamento do movimento ecumênico. E até, eu acho que em alguns países, inclusive no Brasil, não é? O movimento ecumênico acaba não se tornando, vamos dizer assim, um parceiro de governos ou etc., porque está esvaziado. E eu gostaria de pedir para você fazer uma análise desse suposto ou não suposto esvaziamento do movimento ecumênico. Por favor. Muito obrigada, Luz Marina. Então, só vou ler o comentário do Luiz Carlos, que recuerdo antes del cine las conversaciones de Malinas que comenzaron en 1921 y concluyeron en 1926. Fue ese encuentro entre católicos y anglicanos impulsado por Desiree Joseph y Charles Gore para buscar la unidad entre ambas iglesias, por supuesto, fracassou. Adaí pergunta, como a Igreja Católica ainda é maior, podemos dizer que a dificuldade de sermos mais ecumênicos é porque a Igreja Católica não favorece, não incentiva e não prioriza? Então, vamos a tentar interaccionar com as perguntas. De lo que Antônio comentou, eu tenho acordo. Historicamente, claro, nem todas as pessoas que estão no movimento ecumênico ou que tomaram parte no movimento ecumênico em momentos importantes do movimento ecumênico tinham uma convicção ecumênica, principalmente nesses grandes momentos ecumênicos globais, que é onde vão os grandes liderazgos das igrejas, não? Porque não há como garantizar a participação de todas as pessoas. Então, vão todos os liderazgos para esses espaços. O hecho de liderazgo estar nesse espaço não significa um engajamento, um compromisso ecumênico, porque muitas vezes a representação pode ser institucional, burocrática. Não? Hoje por la manhã colocamos o exemplo da semana de oração por la unidade cristiana. Aí também muitas igrejas abertas para a semana de oração, muitas lideranças cristianas que vão na semana, principalmente para ser a representação institucional, muitas vezes vão como um momento de trabalho, não com compromisso. Vão para ser uma representação burocrática, não porque acreditam em la unidade. Então, Antônio tem razão quando disse, mira, pero nem todos os que participavam desses momentos eram realmente convictos ecumenicamente. E isso é um hecho. Uma coisa, depois, quando vamos falar de América Latina, vamos a ver, é o ecumenismo das comunidades, da gente, dos movimentos diaconales, dos movimentos das pastorales sociais, da gente que está comprometida em las comunidades de bases, não? Uma coisa é o ecumenismo de las personas, outra coisa é o ecumenismo de los liderazgos institucionais. São duas coisas distintas.
Sobre o adornamento do Concílio Vaticano II, o Conselho Mundial de Igrejas participou, se havia no Concílio Vaticano II, teve representações ecumênicas. Por exemplo, da América Latina, tivemos um teólogo argentino, metodista, que participou do Conselho Mundial, do Concílio Vaticano II, que foi Miguel Bonino, que já faleceu, pero seu filho também é um grande teólogo, não? Miguel. Então, e há um relato, eu consegui uma fotocópia desse relato, porque é uma coisa muito difícil, em la Biblioteca de la Este, de São Leopoldo, consegui um relato de Miguel Bonino sobre su mirar como protestante no Concílio Vaticano II. E é um documento muito importante para ser lido. Pena que ele não está de maneira digital. Quizás a Este, não? Poderíamos pedir para que a Este, da Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, a biblioteca, digitalizar esse documento, porque é um material, tu que vai estudar, é importante ler, porque são as impressões, não, de Miguel Bonino sobre o Concílio Vaticano II. Então, se tinha a presença de protestantes e também de algumas pessoas de outras religiões no concílio. Agora, a abertura católica romana para o movimento ecumênico não significou a entrada da Igreja Católica no Conselho Mundial de Igrejas. As duas igrejas, o Conselho Mundial de Igrejas e Vaticano e a Igreja Católica, são parceiros, cooperam conjuntamente, principalmente por el dicastério do diálogo interreligioso que tem em Vaticano. Então, o dicastério e o Conselho Mundial de Igrejas fazem muito trabalho conjunto. Um exemplo é a Semana de Oração por la Unidade Cristiana, que um ano é preparada por el Conselho Mundial de Igrejas, outro ano por el dicastério de la Unidade. Então, há um trabalho conjunto. Sempre que tem a Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, há representações de Vaticano em las assembleias do Conselho. E o Conselho também vai muito até o Vaticano. Então, há atuação conjunta, principalmente em torno de ações diaconais. O Papa Francisco foi o primeiro Papa que foi hasta Genebra, em la sede do Conselho Mundial de Igrejas. Hasta o Papa Francisco eram sempre os presidentes e os secretários generais do CMI que iam hacia Vaticano. Com o Papa Francisco disse um outro resto. Ele foi hasta Genebra, participou de uma celebração aí em La Capilla do Conselho Mundial de Igrejas, se pode localizar imagens disso em internet, e foi um momento muito bonito, não? E por que a Igreja Católica não entra no Conselho Mundial de Igrejas? Há muitas versões sobre os mesmos hechos. Alguns dizem porque a Igreja Católica é muito grande, então se aí vai entrar no Conselho Mundial de Igrejas, se acabou, porque é uma igreja muito grande, não? A proporcionalidade vai ser complicado. Outros, então, por digamos assim, por um respeito ecumênico, por um compromisso ecumênico, dizem esses, os que defendem essa versão, a Igreja Católica não formaliza sua entrada no Conselho Mundial de Igrejas. Outra questão tem que ver com a questão de compreensão eclesiológica mesmo. São eclesiologias distintas. Então, por exemplo, para os protestantes, como íamos a lidar com a figura do Papa em um conselho ecumênico?
¿no? Una cosa son los vistos, pero la figura del Papa, né? Que tem todo um sentido como trabalhar. Então, são muitas as versões, pero particularmente, para mim, o mais importante é o caminho de diálogo. Se está dentro ou se não está formalmente vinculado, não importa. O que importa é a possibilidade de trabalhar juntos, não? E há muita relação de parceria. Sobre o comentário de Luz Marina, sim, tenho a... também veio isso, não? Porque, na verdade, era a instrumentalização no século XIX, nos séculos XVI, XV, XVI, era como ocorria a instrumentalização entre Igreja e Estado. A crítica, não, de los reformadores era essa. A mistura, as coisas pouco éticas com a relação com a economia, com os reinados, isso era a causa das divisões. E, bueno, e as outras igrejas se formaram porque foram echadas, não? Não que pediram para sair, foram echadas. Então, também é muitas formas de contar uma mesma história e cada um se identifica com a versão. Para mim, os dois caminhos são possíveis. Sobre o esvaziamento do movimento ecumênico, de que ele não é mais um parceiro de governos e todo o demais, essa é uma pergunta difícil. De minha experiência no Conselho Nacional de Igrejas, o que eu posso dizer é que todavia há sim muita força ecumênica entre nós, há muita militância ecumênica interreligiosa, tanto é que nós estamos acá, não? O movimento ecumênico tem um impacto, todavia, muito importante. E, para mim, o movimento ecumênico se torna uma urgência em contextos fundamentalistas. Ele não só é importante, ele é urgente e necessário. Porque o único meio, a única forma de fazermos a diferença com o enfrentamento com o avanço fundamentalismo é afirmando o ecumenismo. Não há outro caminho. E com ele, e para ter o governo como parceiro, há muitas possibilidades. E tivemos momentos importantes acá em América Latina, em momentos claves da discussão dos direitos humanos, o movimento ecumênico hizo a diferença. Eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, quando os movimentos antigênero fizeram sua cruzada moral por América Latina, com Mis hijos não te metas, Solo papai e mamá, escolas, acá em Brasília, Escola Sem Partido. O movimento que hizo enfrentamento a esses movimentos conservadores, ultraconservadores, foi o movimento ecumênico. Então, quando hicimos ações afirmativas hacia gênero, quando defendemos que não pode ter ensino religioso no confessional, ou que o ensino religioso não pode ser confessional, isso foi uma iniciativa do movimento ecumênico. Acá em Brasil temos o FONAPER, que é o Fórum Nacional de Ensino de Educação Religiosa, que trabalha justamente a questão da educação, defende a educação laica e que se trabalha em ensino religioso numa perspectiva cultural, histórica, pero jamais confessional.
Em Argentina, por exemplo, e também em Uruguai e acá em Brasil, quando começaram todas as discussões das ações anti-aborto legal e seguro, temos a Carlos Marina, não? Que representou a todas as outras mulheres ecumênicas, e a quem somos muito gratas, não? Por sua coragem, por sua valentia. A mim sempre me gusta de destacar essas señales proféticas, não? Que foram allá e defenderam no Supremo Tribunal Federal perspectivas distintas sobre a questão del aborto, de los derechos de niñas e de meninas. Puedo dar como isso todo hace a diferença. Isso todo são ações em incidência e colocam limite hasta onde se pode ir na relação entre religião e Estado. Então, o movimento ecumênico, o ecumenismo, para mim, todavia, tem uma atualidade que é mais urgente, incluso. Principalmente quando há essa simbiose patológica, não? Entre a relação religião e Estado. Outro exemplo que posso dar, todas as ações que hicimos em la pandemia, o movimento ecumênico foi muito ativo durante a pandemia, tanto no trabalho de assistência de Aconal, o apoio às cocinas solidárias, de dizer, mira, as igrejas têm que cerrar, porque não pode haver celebração em ambientes cerrados, porque isso amplia a contaminação, embora uma parte das igrejas plantearam no Supremo Tribunal Federal para que as igrejas fossem consideradas atividades essenciais e não fossem cerradas, não? Pero o movimento ecumênico, esse frente dijo, não, há que cerrar, é testemunho. Então, assim, há muita urgência do movimento ecumênico. Lo que eu vejo que se ha esvaziado é o compromisso institucional das igrejas com o movimento ecumênico. Esse sim se esvaziou. Não se percebe mais a mesma convicção das igrejas que historicamente foram do movimento ecumênico, elas não têm mais a mesma convicção de que o ecumenismo é importante. Então, o movimento sim é importante, pero o compromisso institucional, eu diria, está esvaziado, e há já muito tempo. E alguém deu os exemplos de los congressos antes, do Conselho Mundial de Igrejas, de la criação, sim, houve muitos outros. E ela pergunta se o enfraquecimento do movimento ecumênico tem que ver também com o recrudescimento da presença católica, que é maior. E eu diria que não. Seria muito fácil dizer, mira, se os católicos foram mais ativos. Pronto, já tínhamos uma excusa. Responsável. A culpa do enfraquecimento do movimento ecumênico é a Igreja Católica, que é a maior igreja e não incentiva. Pero acuérdense, o movimento ecumênico começou antes do Vaticano II. Começou, sim, a participação católica romana. Então, eu não ia a cair nessas justificativas fáceis. A questão é que, institucionalmente, eu compreendo, o interesse, a prioridade das igrejas não é o ecumenismo, é outra. Então, isso fragiliza o movimento ecumênico. Pero, por outro lado, em toda crise sempre podemos ser... Me gustam os cubanos. Ustedes são maravilhosos sempre, pero ustedes têm uma expressão que é inventar. Não inventar. Em la necessidade, se inventa. Exatamente.
sempre se inventa. Então, nós temos que inventar o movimento ecumênico e nesse momento de crise. E para mim, essa invenção se dá com as periferias das igrejas. Então, para mim, hoje, o movimento ecumênico é um movimento periférico. E por ser periférico, tem muita liberdade para se recolocar. O que necessitamos é pensar estratégias de rearticulação, porque estamos aí, não morrimos, com ou sem igreja, seguimos. É por aí. Muito obrigada. A gente tem tempo para mais 2 perguntas, então eu vou perguntar para o grupo presencial se alguém deseja fazer uma pergunta, um comentário. Vocês levantem a mão. Ninguém? Então, a gente tem mais uma pergunta no chat. Ok. Vou ler, então, uma pergunta que temos no chat e passamos para a Sônia. Silvestre. Hoje em dia, muitos de nós ainda se identificam com sua própria fé e em relação à religião, e em nome dessa fé ou religião, as pessoas matam e causam violência. Será que essa identificação das pessoas com própria fé e religião é o maior problema para não ter ecumenismo entre as religiões do mundo? Então, há uns 10 anos, mais ou menos, atrás, o meu esposo, né, o pastor Jair Alves, ele fazia muito culto ecumênico nas igrejas que ele era pastor, né, que ele era nomeado. Mas depois de uns 10 anos para cá, assim, mais ou menos, as igrejas que ele foi nomeado, assim como pastor, tem igreja que não aceita os cultos ecumênicos. Nossas igrejas ficavam lotadas na época, e era um culto muito bonito, né? Tinham os padres, que muito amigos deles, né? Cada um tinha sua fala, e tinha muitos participantes, mas depois foram acabando, e agora tem muito pouco mesmo, viu? Aqui em São Paulo, assim. E são poucas as igrejas que aceitam fazer culto ecumênico, sabe? Mesmo as igrejas metodistas, né? Agora está mudando tanta coisa assim, os tipos de culto, né? Então tem muitos membros na igreja que não concordam. E aí fica aquela briga com o pastor, né? Porque não concorda os cultos ecumênicos dentro dos templos, sabe? E aí foram diminuindo, né? As pessoas foram saindo e de vez em quando que tem alguns encontros, assim, a gente participa, mas não é como há uns 10 anos atrás, né? A Tânia levantou a mão. Então, Tânia, você tem a palavra. Só vou pedir que seja o mais breve possível. Pode abrir. Boa tarde. Eu tenho uma pequena pergunta rápida em relação às questões direcionadas ao questões antirraciais, né? E também sobre a intolerância religiosa. Se tem algo para falar para mim em relação a isso. Somente isso. Gratidão. Obrigada, Tânia. Então, Romy, você pode responder essas perguntas e encerrar a sua fala. Sobre a pergunta de los que matan em nome de la fé, eu creio que hoje é a face, o rosto, não? Que mais aparece em la esfera pública, os que matam ou fisicamente ou matam moralmente em nome de uma suposta fé cristiana verdadeira. Então, os ataques hechos contra pessoas LGBTQI, contra os ataques hechos acá em Brasil a los pueblos de terreiro,
hay en la relación entre religión y política, infelizmente, essa relação se dá por el vetor de la violencia y por el vetor de la exclusividad cristiana. Entonces, hay como que una tentativa de lo que se dice que es como que de cristianizar la política. Entonces, la política tiene que seguir preceitos cristianos, pero son preceitos cristianos dichos por algunos, porque mis preceitos cristianos no son de matar el otro, ni de herir la moral del otro. Pero lo que se tiene otra vez es un cristianismo de conquista. E esse cristianismo de conquista realmente é o que tem força política. A mim me interessa muito saber como foi em Peru, Colômbia, Bolívia, o avanço da extrema-direita e a relação com as igrejas. Porque eu creio que houve muita influência em Peru, em las eleições de Peru, de las igrejas essencialistas, ¿no? De las igrejas de la conquista. Acá em Brasil, o debate político vai ser todo atravessado desde a perspectiva religiosa cristiana e também desde a perspectiva da conquista. E aí está sendo, não? E aí é muito interessante o desconhecimento de las esquerdas latino-americanas em relação a la religião. Porque também os partidos de esquerda, quando querem fazer o diálogo religioso, lo hacen desde a perspectiva essencialista. E hacen negociações para ter votos de cristianos conservadores. E isso, eu digo sempre, é um desserviço à democracia. Então, há que fazer um bom debate público sobre a relação entre religião e política com muita transparência. Por exemplo, o Partido de los Trabajadores de Brasil já hizo um encontro com os evangélicos do PT. Agora, o Partido de los Trabajadores hizo um encontro de los católicos do PT. E nesse encontro, o Partido de los Trabajadores, por exemplo, dijo que a agenda do aborto já é uma agenda, é um assunto vencido dentro do partido. Ou seja, não se habla mais disso. Só que, no início do mês de junho, em meados do mês de junho, aconteceu o grande encontro de los pueblos de terreiro, encontro internacional de los pueblos de terreiro, em Belo Horizonte. Pueblos del candomblé, de la umbanda e de todas essas tradições. Me perguntam qual foi a saudação do Estado presente no encontro, qual foi a carta enviada por el Partido de los Trabajadores para o encontro de los pueblos de terreiro. Nenhuma. Não houve saudação nem do presidente, nem da primeira-dama. Diferente da marcha para Jesus, que Lula lhe amou e falou, não? Falou com o pastor, coordenador da marcha de Jesus, mira, eu não vou à marcha porque não hago a instrumentalização da política, pero ele lhe amou para passar o recado. En el encuentro de los pueblos de terreiro, não houve nenhuma ligação, nem muitas graças. E a pergunta é, por quê? ¿Por qué? ¿No? Lo que tú hablaste de las iglesias que não estão mais abertas, esse é o problema, não há um compromisso institucional.
das igrejas. Infelizmente, esse é o cenário hoje. Por isso que é importante é isso que estamos fazendo. E sobre a pergunta do antirracismo é muito importante. Depois vai aparecer, mas o tema de racismo sempre foi uma agenda do movimento ecumênico. O movimento ecumênico tem um programa de combate ao racismo há já muitas décadas. E aqui em Brasil, a Igreja Metodista foi muito importante para a agenda antirracista. E é interessante que a Igreja Metodista puse o debate do antirracismo no espaço público brasileiro allá em los anos 80. Então, esse que hoje é o tema da atualidade, em la Igreja Metodista, isso já foi um debate público, teológico e doutrinário, é importante dizer. E no âmbito do Conselho Nacional de Igrejas, teníamos Senacora, que é a Comissão de Combate ao Racismo, que foi coordenada por el reverendo Santana, um reverendo metodista, que eu fui uma pessoa impactada por el reverendo Santana com muito orgulho, porque ele levava o debate do racismo para os centros de formação teológica. Isso foi muito importante. Então, a ser a leitura bíblica, toda uma releitura bíblica a partir da temática do racismo, isso foi um tema muito presente em las igrejas de los anos 80, 90. A pergunta é por que deixou de ser? Por que se parou com esse debate? Porque houve uma interrupção aí. E a pergunta é por que houve a interrupção do racismo está cada vez pior, não? Em las igrejas. Então, vocês acham que respondi? Ou que reagi, né? Resposta não tem. Bom, muito obrigada, Roma. É sempre maravilhoso escutá-la. E, felizmente, amanhã tem mais. Então, já fica o convite, o lembrete para o grupo online. Amanhã é sábado. Vamos continuar com a nossa programação no mesmo horário, às 2h30, horário do Brasil. Vamos pedir, então, que todos abram suas câmeras para fazermos a nossa foto e o nosso registro. E vou pedir também para o grupo presencial se posicionar aqui desse lado para que a gente faça a nossa foto. Também gostaria de agradecer a nossa equipe técnica, ao Juan, ao Diogo, ao Rinaldo, que ficaram até tarde ontem fazendo os testes para que hoje o áudio saísse tudo bem e ocorreu tudo bem. Então, muito obrigada à nossa equipe.